Terá a palavra agora o professor Dr. Celso Antônio Pacheco Fiorilo. O currículo de Sua Excelência é tão extenso e eu não vou dizer que dispensa apresentações, faz parte, mas ele é doutor e mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC. Enfim, tem uma carreira brilhante e eu gostaria de já desde logo passar a palavra a Sua Excelência para a sua palestra. Muito obrigado, ministro. Boa tarde a todos. Eu queria, antes de mais nada, pedir autorização para falar daqui da mesa mesmo, até porque, superado o período, o ministro caça a minha palavra, a gente pode dar continuidade para que o doutor Raimundo desenvolva a última etapa. Mas eu necessariamente quero, em primeiro lugar, agradecer ao desembargador Pancotti a oportunidade de estar aqui em Campinas, desenvolvendo um tema que é um tema central para a atividade dos advogados no século XXI. Dizer que é um grande prazer estar ao lado do ministro Valmir Oliveira da Costa, que eu acompanho a maneira com que ele desenvolve a interpretação de um direito laboral do século XXI, e também e principalmente agradecer uma vez mais a oportunidade de estar ao lado da doutora Maria Inês Corrêa, que antes de mais nada, uma juíza com sensibilidade para aquilo que significa a verdadeira razão de ser de aplicação da tutela jurisdicional, e de um amigo muito querido, que há muito tempo a gente atua, apesar dele ser do Ministério Público do Trabalho, né, e a gente não convém elogiar a integrante do Ministério Público do Trabalho, advogado não elogia, mas o Raimundo eu vou elogiar, porque é um colega, um amigo querido, que há muito tempo atua, do ponto de vista da interpretação, como disse bem o ministro, desses temas maiores indicados no plano constitucional. E vou usar, portanto, dessa meia horinha, para abordar o que significa, sob o ponto de vista do princípio da legalidade e o meio ambiente do trabalho. Eu acho central, fundamental, por quê? Porque hoje em dia todo mundo fala de meio ambiente. Um tema que, aliás, todo mundo é especialista em meio ambiente. Alguns temas, por exemplo, sustentabilidade. Se perguntar para o Pancotti, como é que está o namoro? Ele fala sustentável. Você acha que está bem, que está tudo em ordem e não pega mal. Agora, o que quer dizer sustentabilidade? Não sei, mas é algo bom. Quer dizer, tudo aquilo que é sustentável, e a gente vê os empregadores, os empresários apontarem a existência de um capitalismo sustentável, que realmente é algo que nenhum economista conseguiu chegar a esse denominador comum, mas no Brasil midiático dos dias de hoje existe até mesmo empreendedor e empresário sustentável. E, portanto, para que não paire qualquer dúvida a respeito, que nós vamos desenvolver um termo técnico observado no plano constitucional, eu acho central, antes de mais nada, estabelecer uma visão de direito positivo à luz do direito constitucional, e quero dizer que em matéria ambiental 80% do que interessa está na Constituição Federal, o resto, com todo respeito, literalmente é resíduo, é apenas uma aplicação que um outro caso vai requerer. E o que eu quero fazer, principalmente nessa meia hora, é demonstrar, em primeiro lugar, o que significa o meio ambiente do trabalho sob a ótica dos deveres, dos direitos, das obrigações e das sanções. É claro que depois valeria a pena até de fazer um tema específico sobre responsabilidade do meio ambiente do trabalho derivada de dano ambiental, fazer um módulo específico sobre o crime de poluição, onde se aplica totalmente essa circunstância que envolve o meio ambiente do trabalho. Isso apenas para demonstrar aos magistrados, os integrantes do MP sabem disso, os advogados, que principalmente para a advocacia o meio ambiente hoje tem dado uma repercussão enorme. Aliás, quem advoga na área ambiental, e eu advogo há 30 anos, pelo menos uns 10, 15 na área ambiental, só defendo empreendedor injustamente acusado pelo Ministério Público, não tenho nenhum cliente que tenha atuado sob a ótica da poluição, e inclusive dizendo, aqueles que advogam como eu, que a advocacia ambiental é fixada num tripé. O tripé é Ministério Público feroz, empreendedor aterrorizado, advogado feliz. E, portanto, dentro deste tripé, e eu sempre tenho incentivado doutrinariamente que o Raimundo atue bastante, e aperte, force, e aí vem os empregadores, o que está acontecendo? Fala, não, calma, eles são assim mesmo. O senhor assina aqui, assina inicial, o senhor vai ao cinema, vai cuidar da vida, deixa aqui, quem é do ramo trata dessa matéria. E, de fato, a matéria meio ambiente do trabalho, vocês vão perceber, até porque esse é um tema que hoje o Supremo Tribunal Federal vem enfrentando, vai enfrentar a questão do amianto, inclusive através de uma ação que participa, a Associação Nacional
dos procuradores do trabalho, mas dentro da ótica da legalidade é importante definir o que é meio ambiente do trabalho, né? E volto a insistir, por que é importante definir para a área jurídica o que é meio ambiente do trabalho? Para que a gente possa articular um pensamento de direito ambiental, não de desejo ambiental, né? Muitas pessoas acabam articulando algumas visões que não têm qualquer compatibilidade com o sistema de direito positivo. E, na verdade, o sistema constitucional e infraconstitucional que dele decorre aponta singelamente, didaticamente, como é que se aplica os temas vinculados ao meio ambiente do trabalho. E digo isso, ministro, porque é muito comum a gente ouvir pela mídia lições de matéria ambiental, né? Constitucionalistas da envergadura de um Arnaldo Jabor, de uma Miriam Leitão, né? Ou então do casal Bonner, que é aquele que interpreta o Brasil Oficial antes da novela das 9, né? O que é o tema do meio ambiente do trabalho dentro da ótica constitucional? Ele vem indicado textualmente, aqui vou me valer do artigo 5º, 2º, princípio da legalidade. Nenhum empreendedor, nenhum empregador, nenhum empresário é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo a não ser em virtude de lei. E, portanto, esse é o ponto de partida de interpretação do direito constitucional positivo. Vejo, portanto, que, fixado nesse parâmetro constitucional, o primeiro aspecto central para eu submeter um juiz de direito à matéria meio ambiente do trabalho é explicar o que é juridicamente meio ambiente do trabalho. Na verdade, o tema meio ambiente do trabalho vem fixado no artigo 208º da Constituição Federal. Vejam, portanto, isso é muito interessante, porque muitos colegas que atuam no direito ambiental não têm essa visão mais ampla do que significa a matéria ambiental. Alguns colegas acham que o meio ambiental se resume à flora e fauna. E hoje o direito ambiental vai desde o patrimônio genético até o meio ambiente digital. É enorme o espectro de atuação do direito ambiental. E costumo sempre citar um exemplo, que aliás já foi julgado de forma definitiva pela Câmara Ambiental do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que diz respeito ao futebol como patrimônio cultural. A Federação Paulista de Futebol ingressou com uma ação civil pública para tolher as 72 torcidas organizadas, e como resultado, depois de 2 anos, existe uma determinação exatamente no sentido de estabelecer estudo prévio de impacto de vizinhança. E, portanto, vejam, até os desembargadores do tradicional conservador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já dizem que futebol é meio ambiente cultural. Portanto, hoje o tema direito ambiental, evidentemente, não está circunscrito à flora e fauna. Eu diria até, e aqui não cometo nenhuma ousadia, que o aspecto mais importante em matéria vinculada ao meio ambiente é o conteúdo do artigo 208º da Constituição Federal. E, portanto, quando a gente lê o artigo 208º da Constituição Federal, nós sabemos que a Constituição Federal estabelece ao Sistema Único de Saúde, além de outras atribuições dos termos da lei, colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho. Portanto, primeiro aspecto, o termo e o tema meio ambiente não é uma construção metajurídica ou simplesmente doutrinária, está no direito constitucional. E é importante chamar a atenção que a partir de 88 não existe mais norma constitucional que não seja autoaplicável. A discussão de norma programática, que foi um tema habilmente desenvolvido pelo professor José Afonso da Silva, tinha que ser desenvolvido na ditadura. Que na ditadura, se você desse aula e falasse que a Constituição era para valer, você dava uma aula. Na semana que vem, você não voltava, ficava doente, não aparecia, aquelas coisas que aconteciam na universidade. Então, se discutia uma ideia que a Constituição era um conjunto de regras gerais, quase que uma visão metajurídica a respeito daquilo que, para valer, a gente vai aprender depois na faculdade. Todo mundo aqui fez faculdade e sabe que o mais importante é no 5º ano aprender aquele tema sedutor que é direito tributário, que é aquela coisa fascinante do lançamento, do erário, Então isso já está no 5º ano. Matérias menos importantes como economia, direito do trabalho constitucional, você aprende no 1º e 2º, escolhe um clube mesmo e depois você vê. Então vejam que esta visão distorcida de como se interpreta os temas do plano constitucional está superada hoje pela própria visão do Supremo Tribunal Federal. Então bastaria eu chamar a atenção que a simples circunstância do meio ambiente do trabalho estar inserido no plano constitucional, para já com isso realizar a sua eficácia por conta desta nova interpretação. E vamos lembrar sempre que o mandado de injunção foi feito para isto, e vem sendo desenvolvido e interpretado pelo Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Mas isso traz algo extremamente importante para conversar com as senhoras e senhores, qual é a relação que foi habilmente desenvolvida pela juíza Maria Inês, qual é a relação entre o artigo 225 da Constituição Federal e o artigo 208º. Esse que é o ponto central, que com base nisso é que eu posso impor, em face do empreendedor, do empregador, use o nome que quiser,
em face daquele que usa o produto e serviço para ter lucro, esse que vai ser acionado pelo Ministério Público, uma obrigação. Então, a gente tem que dominar esse tema, essa área, para saber a que resultado, a que circunstâncias nós vamos chegar. Ora, quando o artigo 200 fala de meio ambiente, ele se reporta claramente na própria estrutura da seção e do capítulo que o antecede, que é a seção 2ª, ele fala de saúde. Então, notem, qual é o direito material constitucional tutelado pelo meio ambiente do trabalho? Tem erro, é saúde. Não é? E, portanto, sempre que houver o uso da saúde através do empreendedor, empregador, empresário, visando lucro, se aplicam as regras constitucionais do meio ambiente do trabalho. Né? Portanto, esta é uma ideia de interpretação direta do artigo 208º e que nos reporta, evidentemente, a própria estrutura do artigo 196, quando articula que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Não é claro que esse direito de todos e dever do Estado também coloca no artigo 199 assistência à saúde adaptada à livre iniciativa. Mas, de qualquer maneira, que os senhores estão percebendo que quando se discutem lides, e o ministro apontava no plano individual, meta individual em matéria de meio ambiente do trabalho, o que se discute é lesão ou ameaça ao direito da saúde. Este é o ponto central fundamental. Esta é a causa de pedir o seu ponto de vista do processo individual coletivo. Mas notem, se o que se discute é saúde, falta nesses 22 minutos que eu ainda tenho, ministro, observar que a estrutura da saúde vem delineada no artigo 6º da Constituição Federal. O artigo 6º é um artigo particularmente interessante da Constituição Federal, porque ele, ao apontar os chamados direitos sociais, ele indica quais são os direitos materiais fundamentais para um sistema de direito constitucional vinculado ao lucro, à economia capitalista. Vejam que sempre que um parlamentar, de alguma forma ou outra, queira aparecer no cenário nacional, ele faz uma PEC no artigo 6º. Não tem erro. Tem PEC até de acesso à internet no artigo 6º da Constituição Federal. O direito à alimentação foi inserido no artigo 6º, porque até então se alimentar é direito. E tem que ser inserido do ponto de vista do sistema constitucional. Então, este artigo 6º, não por acaso, é o que vai fazer com que a gente possa compreender qual é a definição pericial do que é saúde, definição esta que foi feita quase nos anos 50, em 1947, pela Organização Mundial de Saúde. Veja, portanto, que quando a Organização Mundial de Saúde fala a respeito do tema, o que ela explica? Que saúde é o estado de pleno bem-estar físico, psíquico e social. Portanto, nós estamos aí diante de critérios imateriais e critérios objetivos, porque quando ela fala de direito social, ela didaticamente está explicando que nós vamos aplicar o artigo 6º da Constituição Federal. Não é por outro motivo que quando a gente observa o próprio conteúdo do artigo 6º da Constituição Federal, as senhoras e senhores notarão que o segundo direito material constitucional mencionado como direito social é o direito à saúde. E, portanto, nenhuma dúvida existe a respeito do que é, em primeiro lugar, a definição de direito positivo acerca do que é a saúde. Claro, ela nos reporta um aspecto pericial, mas não há problema algum. E segundo, que estes temas que envolvem o conteúdo normativo do artigo 208º, do 196 e do 6º, apontam então qual é o parâmetro destinado a viabilizar e julgar matéria adequada ao meio ambiente do trabalho. Muito bem. Então, feito esse primeiro raciocínio, no sentido de enfocar claramente o que é o direito material à saúde, e seu aspecto material e imaterial, vamos para um segundo aspecto, retomando o que a doutora Marinês já apontou. Ora, se a saúde tem essa característica daquilo que doutrinariamente nós chamamos de um piso vital mínimo, como é que eu vou aplicar e por que eu aplico o artigo 225 da Constituição Federal? E a resposta é muito simples, porque a Constituição Federal, quando estabelece que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito material constitucional, acaba por entender que o conteúdo que é o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado pode ser apontado através de critérios que ela, Constituição Federal, autoriza. E o que a Constituição Federal autoriza dentro da ótica que nós estamos conversando aqui? Ela diz o seguinte: eu não defino claramente na primeira linha do 225, mas autorizo, por força do artigo 23º e 24 da Constituição Federal, que o legislador nos explique o que é norma de meio ambiente do trabalho. Vejo, portanto, que aí nós já estamos diante de uma circunstância, e ao finalzinho eu pretendo demonstrar que não há nenhuma dificuldade do Poder Judiciário Trabalhista julgar, apreciar essa matéria, nenhum problema, mas de qualquer maneira já estou procurando demonstrar às senhoras e senhores que o conceito normativo do que é meio ambiente dado pela Constituição Federal é um conceito que requer interpretação sistemática, e esta interpretação sistemática vem indicada por força do que diz o artigo 23º e 24. Estou dando os dois fundamentos pelo seguinte: qualquer que seja a visão doutrinária, a Constituição Federal é clara.
em matéria de saúde, quem pode legislar? Todo mundo. E isso, portanto, gera uma certa angústia no intérprete, porque se todo mundo pode legislar em matéria de saúde, como é que eu vou enfrentar o caso concreto? Mas não há qualquer angústia a respeito desse tema, porque eu estou dizendo, os parâmetros fundamentais da responsabilidade ambiental são direcionados pela própria Constituição Federal. O que interessa saber, a partir dessa interpretação, é que exatamente na medida, diante do critério que a Constituição Federal autoriza o legislador a explicar o que é direito ambiental, existe uma lei federal, que embora da década de 80, foi absolutamente recepcionada pela Carta Constitucional, que é a Lei Federal 6938 de 81. Portanto, a Lei Federal 6938 de 81, autorizada pela Constituição Federal, é a que define o que é a chamada Política Nacional do Meio Ambiente. A saber, que meio ambiente? Meio ambiente constitucional. Meio ambiente natural, meio ambiente artificial, meio ambiente cultural, meio ambiente do trabalho, qualquer que seja a matéria ambiental, vem definida no plano infraconstitucional com a Lei 6938 de 81. Já foi dito aqui que neste exato momento começa a surgir aqui uma tremenda dificuldade para a Justiça do Trabalho, porque a cultura até hoje existente no plano da Justiça do Trabalho, assim como na Justiça Estadual, na Federal, é que matéria laboral é CLT, né? E direito processual coletivo, aquele recepcionado pela Constituição com as normas da CLT. Se alguém ousar em São Paulo entrar com uma ação popular para a defesa do meio ambiente e do trabalho, nem consegue protocolizar, né? Lá em São Paulo tem a dona Julieta, que está no protocolo há 40 anos, ela fala: doutor, isso aqui a gente não trabalha, né? Ele fala: não, mas veja, o advogado mandou ela falar: doutor, eu tenho 40 anos de justiça, eu fico aqui de lado, e ela continua, faz o protocolo, né? Daí o advogado, o estagiário, o mocinho quer fazer um debate de hermenêutica constitucional com a dona Julieta, ela não liga, ela fala: o senhor aguarda aí, que eu tenho aqui é reclamação, doutor. Se você puser reclamação e colocar a DPF dentro, protocoliza, né? Não há qualquer dificuldade. Então o que eu estou chamando a atenção, não é porque a Justiça do Trabalho, que ela não tem a competência para apreciar toda e qualquer matéria em que a Constituição Federal lhe dê essa atribuição, né? E não sou eu que estou dizendo, que a Constituição Federal diz a partir de 88, que não é uma fatalidade para o TST, para o TRT ou para o juiz do trabalho ter que julgar somente CLT. Isso não existe, isso é uma questão cultural. Quer dizer, este tema que vem claramente articulado no plano moral constitucional é que vai explicar, quando a gente tiver que discutir tema que envolva saúde, e a Justiça do Trabalho todo dia, toda hora discute o dia a dia de quem exercita trabalho, ofício ou profissão, ela está absolutamente autorizada a verificar, em primeiro lugar, existe lesão à saúde sob a ótica do que é direito ambiental? Vamos ver se existe. O que diz a Lei 6938 de 81 a respeito da definição do que é meio ambiente? Ela diz: meio ambiente é um conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. É óbvio que esta última parte do artigo 3º, inciso 1º, a mais importante, diz que, tecnicamente, a razão de ser de interpretação do artigo 3º, inciso 1º, está nos 5 incisos do artigo 1º da Constituição Federal. Por isso, doutoras e doutores, que o artigo 1º da Constituição Federal quebrou um galho do intérprete ao dizer, ele fez isso de maneira absolutamente clara, sem qualquer dificuldade, que a nossa Constituição tem princípios fundamentais. Não precisa estudar autor europeu, Canários, para saber o que é princípio. O que é princípio? O que a Constituição diz ser. Ela tem 4 artigos lá. Quais são os princípios que orientam a interpretação do direito civil, do direito penal, do direito do trabalho, do direito ambiental? São os mesmos. A saber, como é que eu vou orientar a interpretação do critério da tutela à saúde? Em primeiro lugar, entendo como fundamento a dignidade da pessoa humana. Então notem que esta é uma novidade que merece ser observada com bastante cautela. Por quê? Porque não pode haver relação laboral sem que seja preenchido o conteúdo da dignidade da pessoa humana, né? Aliás, isso aqui é uma matéria boa para pré-questionar para já ir para o Supremo. Não há qualquer dificuldade em notar que a partir de 88, a razão de ser de qualquer subsistema jurídico está na pessoa humana, brasileiros e estrangeiros residentes no país. É óbvio que quando a Constituição fala uma vida digna, o que ela diz? Uma vida digna preenchida, no mínimo, o conteúdo do artigo 6º da Constituição Federal. Não adianta falar de dignidade para alguém que não tem saúde. Não adianta falar de dignidade para alguém que tem condições de sobreviver. Então notem que, com esta perspectiva, algo que a gente não pode esquecer, até para que daqui a pouquinho eu mostre as consequências. Tutela jurídica da saúde no plano constitucional pressupõe, primeiro fundamento interpretativo, a dignidade da pessoa humana.
Mas há um segundo fundamento que a doutrina não gosta muito de enfrentar, porque como doutrina pega bem você ser bom moço e só falar coisa do bem, não é? Mas a gente tem que enfrentar um segundo fundamento, é que tão importante quanto o primeiro e o terceiro é o primeiro e o quarto, que diz: o sistema jurídico constitucional brasileiro é capitalista. Por que alguém usa a nossa saúde? Para ter lucro. Quando eu digo a nossa, é porque meio ambiente do trabalho não é só para quem tem carteira do trabalho, é para advogado, juiz, promotor, defensor, né? Advogado, ó, lembra aquela expressão loucos de todo gênero? Então tem louco estilo advogado, dependendo da área que se atua, o cartório que não te atende, às vezes o Ministério Público que te maltrata, né? O judiciário fala: doutor, não vou te atender, a gente volta, o cliente não paga, né? Chega em casa, o filho fala: cadê o meu brinquedo? É uma vida penosa, né? Sob o ponto de vista que nós estamos conversando aqui. Então verifiquem que sempre que eu for falar de meio ambiente do trabalho, é claro que a função do tribunal, que é difícil, que é interpretativa, é equilibrar, né? E aqui não cabe comportar qualquer demagogia, tanto o primeiro e o terceiro fundamento como o primeiro e o quarto. E, portanto, o que o tribunal, TST Supremo principalmente, tem que fazer todo dia, toda hora? Compatibilizar. Porque o sistema jurídico, seja ambiental, seja laboral, seja penal, visa lucro. Portanto, quando se usa em proveito da transformação do produto e serviço de saúde humana, é para ter lucro. E isso é constitucional. O que acontece é que há um limite posto pelo conteúdo do primeiro e terceiro, que é a dignidade da pessoa humana. Ora bem, está muito claro esse critério interpretativo. Como disse muito bem a doutora Maria Inês, vamos para um segundo aspecto. Como é que eu aplico então os deveres vinculados à tutela jurídica da saúde? Lendo a terceira linha do 225 da Constituição Federal. O que diz a terceira linha da Constituição Federal? Ela diz: em matéria ambiental, quem usa da saúde visando lucro tem deveres. E aqui dizendo aos senhoras e senhores, quer usar o nome empregador, empresário, empreendedor, o que quiser. Qualquer que seja a pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, que use alguém em proveito do lucro, tem em primeiro lugar o dever vinculado à tutela do direito ambiental, no caso a saúde, que é o dever de preservar o meio ambiente. E, portanto, todo mundo ouviu falar em preservação da flora e fauna, mas não cai muito na moda preservar a saúde, né? Ninguém vê nenhum banco, né? Porque os bancos são ambientais todos agora, né? Até talão de cheque com aquele papel que está mais caro, aquele porcaria meio marronzinho, né? Fala: mas é ambiental, doutor, né? Então o papel branquinho, aquele bonito, você paga menos, porque aquele lá está na moda, né? Ambientalmente correto, é um advogado então ele faz com aquela petição, fala: se é ambientalista tem que ser aquele papel jornal feio, né? É horroroso, mas tem que fazer. Então, dentro desta descrição que eu estou comentando com as senhoras e senhores, o que os senhores notam? Que se existe o dever de preservar a tutela jurídica da saúde, é óbvio que existe um dever apontado ao empregador, ao empresário, adequado a essa hipótese. Então existe, e eu rapidamente, estritamente vou dizer que dever é esse: é o dever de aplicar a justiça do trabalho, meio ambiente do trabalho, o direito constitucional e o princípio da preservação da saúde no meio ambiente do trabalho. Essa é a regra, sob a ótica que nós vamos falar. E um segundo aspecto, resumidamente, de que sempre que houver lesão ou ameaça ao meio ambiente do trabalho, portanto, a Constituição determina o dever de defender, se aplica ao empregador ou ao empresário os critérios de responsabilidade descritos no parágrafo 3º da Constituição Federal, né? E quando eu disse, principalmente aos meus colegas advogados, que hoje essa área de meio ambiente do trabalho vem trazendo muita felicidade para todos nós, e vem mesmo, e vai aumentar, é porque não há dúvida alguma que o empregador se encaixa perfeitamente no conteúdo do parágrafo 3º da Constituição Federal. O que diz o parágrafo 3º da Constituição Federal? Ele diz: conduta e atividade considerada lesiva ao meio ambiente, sujeito infrator, pessoa física ou jurídica, a sanção penal, sanção administrativa, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Então vamos lá. Primeiro critério fixado pela Constituição Federal: quem é que exercita a conduta e atividade considerada lesiva ao meio ambiente? Ora, quem a Constituição e a lei diz que atua nesse sentido. Então vamos lá, o que diz o artigo 3º? Quem é que atua? Quem é que é o poluidor? Explica o artigo 3º, inciso 3º. Poluidor é aquele que atua vinculado a esse critério que nós estamos comentando, de degradação da qualidade ambiental, em decorrência da denominação técnica do que é poluição. A lei diz o que é poluição. E o que diz a lei? Diz: poluição é a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, direto ou indiretamente, letra A, prejudiquem a saúde. Depois tem um monte de outros direitos materiais.
Agora, notem que interessante, o primeiro dos temas de direito material que já existia na década de 80 é saúde. Depois vai falar de biota, depois vai falar de samambaia, pica-pau, isso é depois. A questão fundamental, central, que desde a ditadura a lei apontava, é a saúde da pessoa humana, né? Portanto, se está muito claro o critério constitucional e infraconstitucional, que meio ambiente do trabalho tem como característica de direito material constitucional a saúde, eu vou aplicar que critério de responsabilidade? O ambiental. Então, ministro, já caminhando para o final, para algumas conclusões. Primeira delas, como é que se apura no plano da lesão ameaça ao meio ambiente do trabalho esse tema? Observando o critério da 6938 de 81, especificamente em face do que a Constituição Federal entende deva prevalecer. Primeiro, princípio da solidariedade, que está no artigo 3º da Constituição Federal. O que é a ideia da solidariedade? É um princípio básico de sistemas constitucionais de economia capitalista. Da mesma forma que eu tenho o direito de ter lucro, sempre que eu lesão ameaçar, eu pago. E ponto final. Não cabe tergiversar, não adianta falar foi o outro. É o risco da atividade, né? Portanto, a ideia da solidariedade pressupõe, inclusive, algo fundamental, ministro, no sentido de que, quando eu tenho mais de um réu como legitimado passivo, normalmente é União, Estado e Município, e alguém da área privada, eu escolho quem eu vou ter indenização. Até porque eu não posso fazer penhora online da União, né? Que é super isonômico, né? Quer dizer, o país da democracia. Do meu cliente pode, no Estado e Município não pode, né? Então, vejam, não fosse o princípio da solidariedade, não existiria o direito ambiental. Porque como é que a União, Estado e Município indenizam? Indenizam com uma cartolina, escrito ofício precatório. Um papel assim que você dá para o cliente, ele fala, que é isso, doutor? Fala, ganhamos ação. Ele fala, como assim? Depois de 15 anos, não, fique calmo, mas cadê o dinheiro? Não ganhamos. Daí você fala, é um jejum, né, um bronco. Ele fala, bronco não, cadê meu dinheiro? Porque eu paguei para o senhor mensal, que a gente faz por mês, né? Olha, a coisa é mensal. Daí você vai explicar para o fulano que o precatório é um título, né? É fácil, na faculdade fala, é o artigo 100 da Constituição Federal. Como é que o aluno faz para lembrar? É 100 nada. Então, você lembra do artigo 100? É isso que se aplica em matéria de indenização por parte da União, Estado e Município. Então é óbvio, sistemas de economia capitalista, a solidariedade é fixada não no plano legal, mas no plano constitucional. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, como vai se aplicar a 6938 de 81, a responsabilidade é objetiva. Eu lamento dizer isso como advogado empreendedor, mas é. Então, não adianta chegar para o cliente e falar, olha, dá para dar um jeito? Fala, não dá. Ah, mas eu te pago tanto. Puxa vida, mas não dá. É claríssima a ideia da responsabilidade objetiva que decorre da própria Constituição Federal. Terceiro aspecto, nesta responsabilidade objetiva se apura o montante do dano. Veja, o regime totalmente apartado do que é insalubridade, penosidade e periculosidade, que é uma saúde tarifada, né, que tecnicamente é inconstitucional. Quanto é que vale a saúde? O adicional, morre já, morre daqui a pouco, dá um tempo. 10, 20, 40. Como é que se aplica, como é que você fixa o critério? Algo totalmente aleatório. Ao passo que no sistema de indenização da 6938, o que eu faço? Eu apuro. Os que julgam a procedente a ação vão para a liquidação. E eu garanto que dá um pouquinho mais de dinheiro, né? Vocês viram o tamanho da guia de custas aqui, né? O porquê do meu sorriso dos 22 milhões, que é pequenas causas em matéria ambiental, né? Quer dizer, é um mundo de felicidade mesmo. Por quê? Porque o critério de apuração é este aqui. Não é o critério tarifado que o empregador já põe na planilha Excel previamente para falar, pode lesar, pode tirar. Você sabe que custa 1,50, põe 1,56, vou ter lucro e ainda falo que eu sou ambiental. Quer dizer, isto está tudo observado no plano da articulação econômica. Então, o que diz a Constituição Federal? Muito simples, fez, paga, que critério? Proporcional, inciso 5º da Constituição Federal. Então, vejam, este é um regime que vale a pena meditar, que vale a pena ser discutido. Vamos para mais uma outra hipótese. E no plano da sanção penal? Ora, a recíproca é verdadeira. Se o meio ambiente do trabalho, no plano constitucional e infraconstitucional, vem indicado sob a ótica deste raciocínio que eu estou conversando com as senhoras e os senhores, eu vou aplicar em matéria de sanção penal a Lei 9605, que é chamada Lei Penal Ambiental. As pessoas não têm muita ideia da aplicação em matéria de saúde. Aqui cabe indagar. Se aplica em matéria de saúde, diz o artigo 54, causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou destruição significativa da flora. O que nos interessa é a primeira parte. O crime de poluição como dano à saúde humana está tipificado.
nenhuma dificuldade. Claro, todas as dificuldades para saber quem do Ministério Público vai acionar. Mas e depois o Raimundo conta, isso não é problema meu, deles, do MP. Mas o que eu estou chamando a atenção é que não há dúvida acerca da possibilidade de apontar sanção penal ao empregador e empresário que atua em detrimento da saúde do trabalhador. Isso está tipificado no plano constitucional em matéria infraconstitucional. É claríssima a visão dada pelo artigo 54. E mais, quando se diz que poluição é matéria de saúde, e ainda quando se aponta claramente que o poluidor, também no plano legal, é pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, responsável direto ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental. Então, avançando, o que nós já vimos? Primeiro, conteúdo material do meio ambiente do trabalho. Segundo, como que se aplicam os critérios constitucionais dessa matéria. Terceiro, como é que se repara dano no plano civil e criminal. E vamos concluir nessa breve mensagem com algo que me parece o dado mais interessante e importante. E para quem quer ter preservada a saúde? Porque é incrível, ainda no direito brasileiro, a ideia da prevenção é algo que é um tabu. E mesmo no mundo sindical, falava agora há pouco com um colega advogado a respeito da atuação dos sindicatos. Eu em 1994, e vejam como eu sou antigo, eu defini uma tese de doutorado chamada Sindicato e Defesa dos Direitos Difusos. 15 anos depois o Supremo falou isso, tudo bem, pode desenvolver. Mas eu não tenho visto nenhuma ação dos sindicatos em proveito da saúde do trabalhador. Sempre manda para o MP, para depois falar mal. Manda, fala, MP que é da Sinert e não fazem nada. Mas por que o senhor não entrou? Não, porque é o MP que tem legitimidade ativa. Então, o que eu estou chamando a atenção? Desde 88, que o movimento sindical pode tutelar a preservação da saúde, porque a saúde é um bem que muita gente gosta de ter. Outros vendem, outros gostam de ter. Então, vejam, esta Constituição Federal, que aponta o princípio da prevenção, assegura como regra não indenização, mas tutelas preventivas. E como é matéria de saúde, o que podem fazer os diferentes estados? Legislar a respeito da matéria. Como é que o nosso estado de São Paulo, isso vale para a 2ª e 15ª região, aponta essa matéria? Diz o artigo 229, compete à autoridade estadual de ofício, mediante denúncia de risco à saúde, proceder à avaliação das fontes de risco no ambiente do trabalho e determinar a adoção das devidas providências para que cesse os motivos que lhe derem causa. Diz o parágrafo 2º, em condições de risco grave iminente no local de trabalho, será lícito ao empregado interromper suas atividades sem prejuízo de quaisquer direitos até a eliminação do risco. Fala, isso aqui é greve, né? Fala, não, isso são medidas preventivas em matéria de saúde. E, portanto, é competência estadual. Está aqui, ó. Não foi eu que inventei. Então, concluo, ministro. O que a gente tem que prestar atenção? Em primeiro lugar, que por todas as razões da teoria e da prática, não existe instância de partição jurisdicional que tenha uma atuação mais benéfica, interessante e importante na teoria e na prática, que é a Justiça do Trabalho. Quem não conhece a Justiça do Trabalho, porque não é do ramo. A Justiça do Trabalho desde sempre sabe que o capital e o trabalho continuam, o enfrentamento está pior. Pior, porque depois que ganharam a eleição, as pessoas têm a ilusão, né, de que agora os trabalhadores dominam o país. E está tudo bem, não tem inflação, não tem fome, não tem miséria, está tudo em ordem. Então, o que é importante, fundamental, chamar a atenção? Primeiro, é a Justiça do Trabalho, não é a Justiça Federal, não é a Justiça Estadual, que tem condições e sensibilidade de apurar os temas que envolvem o meio ambiente do trabalho. E segundo aspecto, que a gente tem que ter clareza, e eu como advogado, atuante, militante há muitos anos, faço questão absoluta de dizer, a única esperança de equilíbrio no Estado Democrático de Direito está no Judiciário. Eu não tenho qualquer ilusão a respeito da atuação do Poder Executivo e muito menos do Legislativo. E, portanto, hoje, quando a gente vê um Poder Judiciário atuante como vem atuando, vem a imprensa e fala mal, chama de ativista judicial. Quer dizer, antes não trabalhava, não trabalha, agora trabalha é ativista. Então, para fazer o quê? Para esperar a pauta do Roberto Marinho, para chegar a uma dada conclusão? Então, o que é muito importante fixar num congresso feito pelo TRT? Que para a sociedade civil, ao lado da imprensa, não existe poder mais importante e central para a tutela da democracia, a não ser o Poder Judiciário. Exatamente por conta disso, concluído, ministro, que eu aceitei com muito prazer estar aqui, e sempre que convocado pelo TRT, faço questão de estar aqui ao lado dos advogados e dos promotores. Muito obrigado. O doutor Celso Fiorilo demonstra por que Sua Excelência é advogado militante,
professor livre docente, doutor, mestre em Direito, titular da cadeira número 43 da Academia Paulista de Direito. Eu estou lendo ao final o currículo porque eu estou aqui entusiasmado com a oratória profunda e brilhante. E Sua Excelência toca num ponto que eu ia falar ao final, mas eu não vou deixar passar, não. A omissão do sindicato na atuação ativa. Porque eu acho que um dos grandes culpados dessa omissão, entre aspas, talvez fosse a jurisprudência do TST, que até pouco tempo era ortodoxa quanto aos honorários na substituição processual. Conseguimos agora vencer essa luta e colocar na súmula 219 que agora haverá, então, honorários na substituição processual quando o sindicato atuar. E não havia nenhum sentido não ter os honorários, porque se confundia a figura do substituído com a do substituto. Uma no plano processual, outra no plano material. Não tem nada a ver. E isso fazia com que o sindicato, aí sim, ficasse inerte. E olha que na primeira turma do tribunal, há 2 semanas atrás, nós julgamos um caso em que houve uma coação aos trabalhadores, evitando que eles se aproximassem do sindicato para o exercício do poder negocial, porque a norma era maléfica aos trabalhadores, o sindicato não aceitou. Quem ajuizou a ação civil pública? O Ministério Público do Trabalho. E o Tribunal Regional negou, e no TST foi condenada a empresa a pagar uma indenização por dano moral coletivo, por ter coagido trabalhadores a não procurar o poder negocial sindical, e também a tutela inibitória para que a empresa se abstenha de coagir seus trabalhadores. Quer dizer, mas quem fez o papel que deveria ser do sindicato foi o Ministério Público. Exatamente porque não tinha nenhum atrativo. E o atrativo do sindicato são os honorários, todos nós sabemos. Quando ele era assistente, que só assistia e não fazia nada, tinha honorários. E quando ele fazia tudo, ônus, encargos de obrigação, não tinha nada. Então, por que ele vai lá, o sindicato, exercer uma atividade que o Ministério Público exerce em nome do sindicato, fazendo o papel do sindicato? Eu cumprimento Vossa Excelência pela magnífica palestra, agradeço em nome da coordenação do evento pela brilhante participação.